Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. O tema central dessa revista é Jesus, Vida e Obra. Estamos estudando a lição 10, a 10ª lição. Essa lição tem como texto base João, capítulo 1, versículo 11 a 14. O título dessa lição, O Legado de Cristo. Quem escreveu essa lição, dessa 10ª lição, é o pastor Wanderley Batista Marins. Vamos estar orando, mas logo após estaremos lendo o versículo proposto pelo pastor, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual somos gratos por mais uma oportunidade de estar te servindo, te louvando e dizendo. Agora, Senhor, pedimos ajuda para que o Senhor nos auxilie nesse estudo que é de relevância para o crescimento de cada um de nós. Abençoa e que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão estudar as lições conosco também, e aqueles também que, por um acaso, passarão aqui e darão uma olhadinha nos estudos. Em nome de Jesus, quero te agradecer. Amém e amém. Então, irmãos, vamos ler o texto, Está em João, capítulo 1, versículo 11 a 14. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, Quando nós falamos em legado, nós logo pensamos nas coisas que as pessoas deixam para o futuro, para as futuras gerações. E aqui Cristo deixou para nós um grande legado, E nós vamos entender, através desse estudo proposto pelo pastor Wanderley Batista Marins, sobre o legado de Cristo. Cheguemos aqui à maravilhosa e sublime verdade, âmago da teologia. Jesus é Deus, Jesus Cristo, embora verdadeiro homem, era também verdadeiro Deus. Então ele começa falando das duas personalidades de Deus, Deus e também homem, Este é um dos maiores fundamentos da fé cristã. Interessante, Os judeus compartilham a crença da existência de um ser supremo e reverencia como Deus dos patriarca e profeta do Tanaka. E a Tanaka aqui está dizendo Bíblia judaica, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, Todavia, o cristianismo reconhece a divindade de Jesus, Lá os judeus reconhecem Jeová, ou Javé, Yahvé, E nós, além de crer em Deus, nós cremos na divindade de Jesus. O Novo Testamento atribui as perfeições e atributos de Deus à pessoa de Jesus. Vejamos alguns aspectos principais da identificação de Deus Pai com o Deus Filho, Quando lemos a Escritura do Antigo Testamento, as suas profecias, percebemos que Jesus é a figura central de toda a revelação bíblica. Então, a Bíblia ela é composta de momentos históricos, proféticos, e aqui nós vemos que a vida de Cristo já tinha sido
antes profetizada, né? Através dos seus profetas. Mas o tema central, a mensagem central era para Cristo, a figura de Cristo, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Ele não somente é o Salvador prometido, aí está em Lucas 2,11, né? Lucas 2,11. Aqui rapidinho. Rapidinho, 2,11, né? Diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, os profetas, né, já vinha profetizando, quando aconteceu isso aqui, lá no campo, os pastores, né, os anjos apareceram e foi decretado assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, né? Mas ele é também Senhor do universo, autor da criação. Isso está em João, no Evangelho de João, né? Vamos aqui rapidinho, né? João 1, de 1 a 3. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito se fez. Então aqui já está dizendo tudo, né? Que ele participou da criação do universo. Ele estava lá. E da mesma natureza do Pai. João 10, 30. Vamos ver aqui. João 10, 30, né? João 10, 30. Diz assim: eu e o Pai somos um. Isso aqui é como Filipe perguntou, né? Mostra-nos o Pai, né? Então, irmãos, Deus não faz separação de Jesus, ou Jesus faz separação de Deus, porque é uma só pessoa, né? É o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16, né? Já falo de Jesus também. O Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega por 70 sábios em Alexandria, o sul do Egito, no ano 270 a.C., cuja tradução foi chamada de Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia mais conhecida no meio cristão. O nome sagrado de Deus, Yahvé, né, geralmente interpretado pelos os judeus do Antigo Testamento como nome proibido, né? Na língua grega, a palavra usada foi Kyrios, Senhor. Então, os gregos já traduziram para Senhor. O judeu já o fazia no Antigo Testamento, utilizando o termo Adonai, que quer também dizer Senhor também, em lugar de Yahvé. O nome Kyrios foi utilizado cerca de 700 vezes para o texto do Antigo Testamento, e na versão grega, este título sagrado é exaltado e foi atribuído a Jesus Cristo, né? Muitas vezes nos textos apostólicos, várias vezes os escritos do Novo Testamento aplicaram textos que falam de Deus diretamente a Cristo, né? Aí vai ter vários textos, eu não vou ler aqui, mas os irmãos podem depois ler, que está em Mateus 22, 43 e 44, Salmos 110, versículo 1, Lucas 2, capítulo 2, versículo 11, Atos 2, 36, Mateus capítulo 1, 23, Isaías 7, 14, João 20, 28 e 29. Então os irmãos podem depois procurar. Então nós vemos aqui na introdução do legado de Cristo, que falando sobre a personalidade de Deus, né? E dizendo a real unidade de Cristo, né? Primeiro tópico aqui, ou primeiro ponto, a primeira confissão de fé do Novo Testamento. A declaração pelos cristãos de que Jesus é o Senhor. Romanos 10, 9, Romanos 14, 9. Vamos ver aqui só alguns textos aqui, né?
Então nós vamos ler aqui Romanos 14, 9. Alguns declaração pelos cristãos que Jesus é o Senhor, né? Aliás, 10, 9. Vamos aqui, 10, 9. Primeiro. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso aqui, Romanos 10, 9, né? 14, 9. Que diz assim: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para Senhor, tanto dos mortos como do vivo. Então, aqui o apóstolo, né, fala ser Senhor, né? Então, onde os cristãos, falam sobre Senhor. Aí eu vou ler aqui alguns textos que os irmãos podem ler depois. 2 Coríntios 4, 5. Filipenses 2, 11. Primeira carta de Pedro 3, 15. Atos 16, 31. Ele é exaltado como Senhor dos Senhores. Vamos ler aqui um texto que fala da exaltação de que ele é Senhor dos Senhores. Vamos ler aqui 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo 6,15. É isso mesmo? 6,15. Que diz assim: a qual ao seu tempo mostrar o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Vai ter outros textos também, Apocalipse 14, 17, 14. Vou ler isso aqui também. Apocalipse 17, 14, né? Que vai falar também sobre reis dos reis. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, ele também é considerado Senhor dos senhores, né? O primeiro legado de Cristo, a glória de Deus. O teólogo Bruce Milne, em sua obra Estudando as Doutrinas da Bíblia, faz o seguinte pertinente comentário: a glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade, né? Esse livro. A glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Quem foi a manifestação? Cristo, né? Na verdade. Aí ele vai falar assim, Êxodo 24, 15 a 18, Levítico 9, 6, 23, 2 Crônicas 7, 1, 3, Isaías 6, 1, 4 e Ezequiel 1, 28, que fala sobre a manifestação, a glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Vai falar sobre isso. A glória de Deus servia no judaísmo como um santo e reverente substituto para o próprio nome sagrado. Então, nós vemos quando foi construído o templo de Salomão, a glória de Deus encheu o templo, né? A glória de Deus é intransferível. Isaías 42, vamos ler esse texto aqui, né? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então, a glória de Deus ele não dá a outro, né? Aqui 42, 11 também, né? 48, 11. Vamos ver. O que ele fala da glória dele, né? Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outro, né? Então,
Deus faz prevalecer o seu nome, que é santo, né? No entanto, o Novo Testamento fala da glória de Cristo em vários lugares. Aí nós vamos falar aqui em João 8:54, João 17:5, João 17:24, Hebreus 1:3. Então vamos falar aqui de João 8, né? João 8:54. Rapidinho aqui. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é o vosso Deus, né? João 17:5 também. Vamos ler isso aqui também. 17:5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Então, é glorificado também, né? Aqui também. Então, irmãos, nós vamos ver que um legado que Cristo deixou é a glória de Deus, né? Foi a presença da glória de Deus. Segundo legado, adoração a Deus e a Cristo também. Oferecer adoração a qualquer outro ser, além do Senhor Deus, era totalmente inconcebível e tido como pecado capital, ou seja, uma grande culpa e ofensa à santidade de Deus. Então, quando a pessoa adora outra pessoa, a não ser Deus, se torna um pecado, né? Uma blasfêmia. Essa ofensa constitui o mais terrível objeto de todos os pecados. Aí por isso que lá já está alertando, né? Para que não adorasse outro Deus. Em Êxodo 2, 3-6. Êxodo 2. Vamos aqui, Êxodo. Aqui, Êxodo. Dois, 3 e 6. Eu creio, irmão, que não é Êxodo 2. Eu acho que é 20. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não te farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. 5. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos aqui uma promessa. Em Deuteronômio também, né? Em Deuteronômio também a gente vai encontrar também. Deuteronômio é a repetição das leis. De 6 e 4. 6 e 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás os teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando, levantando. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, sempre chamando atenção para esse ato, né?
Todavia, todos os discípulos, os quais eram judeus, adoravam e cultuavam a Jesus. Cristo foi adorado e recebeu adoração. Aí tem uns textos aqui, Mateus, né? Mateus 2, 2. Não vou ler todos os textos para não tomar muito tempo. Objetivo aqui, né? Vamos lá, Mateus 2, 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, né? Isso aqui no nascimento. E João 9, 38, Mateus 28, 17, 16 e 17 também fala algum texto que houve adoração a Jesus. Perdoe, irmãos. Isso. Mateus 28, 16 e 17. A doxologia são atribuídas a Cristo. Romanos 11, 33 e 36. 2 Timóteo 4, 18. 2 Pedro 3, 18 e Apocalipse 1, 5. Duas doxologias são atribuídas tanto ao Pai como ao Filho. Apocalipse 5, 13 e 7, 10. As orações foram dirigidas a Cristo, né? Atos 7, 59, 9, 13, 1 Coríntios 16, 22 e Apocalipse 22, 20. Passagens de adoração do Antigo Testamento são transferidas de Adonai para Cristo. Isaías 8, 13, Romanos 9, 33 e 1 Pedro 2, 7. 1 Pedro 3, 15. Na Septuaginta, a tradução comum da palavra hebraica é shalom, adoração, inclinação. Foi utilizada a palavra grega prokineia. Nos ensinamentos de Jesus, ela descreve a atitude que devemos adotar somente, devemos adotar somente para Deus. Mateus 4, 10. Os evangelistas do Novo Testamento, no entanto, usaram essa palavra para descrever a atitude do povo em relação a Jesus. Mateus 2, 8, 11. Mateus 14, 33 e Marcos 5, 6. João 9, 38. Portanto, a reação dos discípulos para com Cristo ressurreto é pertinente o adorar. Então, quer dizer, reconheceram a divindade de Cristo, né? Mateus 28, 17, Lucas 24, 52. Uma reação que tem ressonância no livro de Apocalipse. Apocalipse 5, 12. Vamos ver aqui, né? Apocalipse 5, 12. Apocalipse 5, 12. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de... Então é adoração ao Cordeiro, né? A Cristo, né? Uma demonstração clara da divindade. O teólogo Leon Morris, em sua magna obra O Evangelho de acordo com João, comenta sobre a divindade de Jesus. Há um contraste explícito entre o modelo de existência, que tem no início definido e que é eterno. Jesus aludiu a ele mesmo com a terminologia divina. Eu sou, quer dizer, na fala de Cristo. Está em João 6, 48, 8, 59, João 10, 9 e 10, João 11, 25 e 26, João 15, 1 e João 14, 6. Em várias ocasiões nos evangelhos,
cuja expressão foi a maneira pela qual Deus se identificou a Moisés e aos antigos hebreus como único e verdadeiro Deus. Êxodo 3, 14 e 15. A Bíblia também atribui ao Senhor Jesus o poder de ter criado todas as coisas. João 1, aquele texto que eu li, né? E também em Hebreus 1, 3. Vamos ler aqui Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3, né? Vamos aqui. Tiago, Hebreus 1, 3. Que diz assim, 1, 3. O qual, sendo resplendor da sua glória, expressa mais da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Então nós vamos ver agora o terceiro legado. Nós falamos que o primeiro legado, voltando aqui, né? O primeiro legado foi a glória de Deus, né? O segundo legado, adoração a Deus e a Cristo, certo? E o terceiro legado, Jesus é o Filho de Deus vivo e possui a mesma natureza do Pai. Então nós sabemos que Cristo tem a mesma natureza. O texto de Oséias 11, 1 foi interpretado pelos escritores do Novo Testamento como referindo-se à pessoa de Jesus. Então vamos lá em Oséias. Oséias. Aqui. Oséias 11, 1. É isso mesmo? É. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Essa outra passagem tem no Novo Testamento, falando que quando Cristo foi lá para o Egito, ele trouxe novamente, né? Foi interpretado pelos escritores do Novo Testamento como referindo à pessoa de Jesus, o Filho de Deus. A passagem de Mateus, né? Vamos relembrar aqui com os irmãos, que ele estava fugindo, né, de Herodes, o pai levou. Mateus 2,15, foi logo assim no nascimento dele. Ó, ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei meu filho. O contexto aqui é tendo José sonhado, né, e mandando fugir para o Egito. Levantou-se, tomou o menino, sua mãe, de noite foi para o Egito. O contexto. Aplica esse texto de Oséias diretamente a Jesus Cristo. O texto de Salmo 2,7 também um relevante contexto cristológico no Antigo Testamento, conforme vendo em Atos 13:33 e em Hebreus 1:5. Tá? Os irmãos podem ler esse texto depois. A declaração da fé do apóstolo Pedro tem uma significação especial para a cristologia dos evangelhos, quando ele declara, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Mateus 16:16. Isso aqui é a revelação de Pedro, né? Que o Espírito Santo revelou. Após Jesus acalmar a tempestade em seus discípulos, declarar, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Marcos 14:33. E o apóstolo Paulo afirma que na ocasião da sua ressurreição, Jesus foi designado o Filho de Deus, Romanos 1,4. Em outras palavras, a prova inconteste de que Jesus é o Filho de Deus e que a morte não conseguiu detê-lo no sepulcro. Veja outros textos do Novo Testamento que declaram a filiação eterna de Jesus. Leia João 5:18, João 20:31, Gálatas 2:20, Atos 9:20, Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Efésios capítulo 4, versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, primeira carta de João 5, versículo 20. Então, o legado
né, adoração. O terceiro legado é Jesus, o Filho de Deus, e possui a mesma natureza do Pai, né? O quarto legado, Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Deus encarnado. Foi a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana, né, o Filho, né? O Deus unigênito se fez carne, João 1,14. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que cada uma das pessoas divinas agiu na encarnação. Leia Mateus 1,20, Lucas 1,35, João 1,14, Atos 2,30, Romanos 8,3, Gálatas 4,4 e Filipenses 2,7. Quer dizer também que a encarnação foi uma ativa realização da parte dele. Ao se falar da encarnação, em distinção ao nascimento do Logos, dá-se ênfase à sua participação ativa nesse fato histórico. Então ali, o autor está colocando que todos eles participaram, né? E que se pressupõe a sua pré-existência. Não foi possível falar da encarnação de alguém que não teve existência prévia. Essa pré-existência, é claramente ensinada na Escritura. João 1, né? 2 Coríntios 8,9 e Gálatas 4,4. Então vamos aqui, Gálatas 4,4. Esses textos depois os irmãos podem conferir, tá, irmão? É o texto 4,4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o momento exato que Deus confirmou. A pré-existência do Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste da carne e sangue humanos. Um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Às vezes é difícil de entender, né? Mas Deus pode todas as coisas. Isto mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas, e de fato entra, e que, de algum modo, o sobrenatural pode entrar na vida histórica do mundo. Já indo para o processo aqui do estudo final, né, para pensar e agir. O primeiro legado demonstrou, à luz da Escritura, que toda a glória deve ser tributada pela igreja, tanto ao Pai quanto ao Filho, né? No segundo legado, aprendemos que a igreja deve adorar a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Os próprios anjos de Deus o adoraram tanto ao Pai quanto ao Filho. Hebreus 1, 5 e 6. No terceiro legado, nós nos apropriamos da verdade ineludível de que Cristo é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. João 10, 30, Colossenses 18, 19, Hebreus de 1 a 4. No quarto legado, nós observamos a verdade de que Cristo é a segunda pessoa da Trindade e também o Deus encarnado. João 1, 3. Agora, sabedores e conhecedores dessas realidades supremas e magníficas das Escrituras, devemos viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas, né, irmão? Então aqui nós deixemos esse legado, né, os irmãos, que a vida de Cristo nos deixou, né? Nos presenteou com o legado de Cristo, falando da glorificação da pessoa, né? Espero que esse estudo, irmão, tenha sido relevante para as nossas vidas e possa abençoar os amados irmãos. Vamos agradecer por cada inscrito, pelo nosso canal. Graças a Deus, melhorando da gripe. Obrigado aos irmãos que oraram por mim, que eu já pedi, né? E vamos orar também, um pelos outros, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor,
pelo esse estudo que nos foi apresentado pelo pastor Vanderlei Batista Marins, né? E muito obrigado, Senhor, por ser um instrumento em nossas vidas, esses pastores que fizeram as lições desse quarto trimestre falando sobre Cristo, né? A vida, obra de Cristo, né? O centro da Bíblia, que é Cristo. Obrigado pelos inscritos ao nosso canal, Senhor. Abençoa cada um, abençoa suas vidas, suas famílias. Abençoa aqueles, Senhor, que passarão e olharão um pouquinho esse vídeo, ó Deus, que possa ser abençoado suas vidas. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela recuperação da minha saúde, ó Deus, pelos irmãos que oraram por mim. Muito obrigado, ó Deus. Agradeço, Senhor, a instrumentalidade desse canal que tem sido porta para a evangelização. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?